Olá pessoal, todos bem? Pessoal, vamos dar início ao nosso estudo acerca do tema nacionalidade, tá? Ou seja, o que nós temos por conceito de nacionalidade, né? O que significa para nós a nacionalidade, né? O que nós temos de conceituação de um tema que muitas vezes é um tema que é um pouco genérico, né? Nos foge um pouco do nosso entendimento, né? Quando perguntar o que é nacionalidade, conceitue, né? Traga um conceito sobre nacionalidade, né, pessoal? Então, nessa breve introdução sobre o tema nacionalidade, que está ali no artigo 12 da Constituição Federal, é importante. Por que é importante a gente saber, né, sobre nacionalidade, não só porque cai em concurso público, né, mas é um tema que a gente deve estar por dentro até para exercício de direitos e deveres, tá? Então, o tema nacionalidade ele está diretamente relacionado com direitos e deveres, tá? Esses direitos e deveres relacionados à nacionalidade estão previstos na Constituição Federal, né, e também nas leis, tá, pessoal? Então a gente vai estudar o quê? A questão da nacionalidade, da aquisição da nacionalidade, a gente vai ver que pode ser de uma forma primária, né? Ou seja, através do nascimento, de uma forma secundária, através da naturalização, através da vontade, tá? Então vamos esclarecer esses pontos importantes, né, sobre nacionalidade. O que é nacionalidade? É um vínculo jurídico, né, que existe entre a pessoa, uma pessoa, e o Estado, o país em que ela vive. Isto é a nacionalidade. Tá? Então, nacionalidade ela é fundamental para quê? Para a identificação do indivíduo, ou seja, inclusão dele como cidadão, né, em determinado país, né, para exercício de determinados direitos, deveres, né, para o pertencimento dele uh, na comunidade, ou seja, na comunidade, no caso da comunidade brasileira. Tá? Então, a nacionalidade é um tema muito relevante na vida para a vida de todos, né, pessoal? Então, ela afeta, né, todos os aspectos da nossa vida, né, do mais cotidiano ao mais complexo, ou seja, na questão de acessar serviços públicos, participação política, proteção do Estado, tudo isso está relacionado com a nacionalidade. Tá? A nacionalidade, pessoal, ela pode se dar de duas formas, como eu disse para vocês. A que a gente vai começar a estudar agora é a nacionalidade primária, originária, né? Muitos vão chamar ela de primária, originária, tá? Ou também nacionalidade natural, ou seja, ela advém, ela vem do nascimento. A pessoa nasceu, né? E aí, para a Constituição Federal Brasileira, segundo as regras da Constituição Federal Brasileira, né? Nasceu, ela vai ser brasileira, dependendo, né, se tiver no território brasileiro ou se for de pais, pai e mãe brasileiro, pais brasileiros, tá, pessoal? Então, essa aí, ela é atribuída em razão do nascimento, né, pessoal? Tá? No território brasileiro ou em razão dos pais, tá? São os chamados, nesse caso, brasileiros nato, tá? Então, o brasileiro nato decorre da nacionalidade primária, originária, né? Ou natural. Tá? Nós temos também a nacionalidade secundária, secundária derivada, nacionalidade por naturalização, né? Que nesse caso aí se dá através do quê? Se dá através da vontade, né, de um estrangeiro em adquirir a nacionalidade brasileira, né, de forma voluntária, ou seja, cumprindo os requisitos que estão onde? Que estão estabelecidos na Constituição Federal e nas leis. Tá? Então, de um lado eu tenho a nacionalidade primária, originária, né? Que é aquela que se dá através do nascimento, tá? Que eu tenho brasileiro nato. E do outro lado eu tenho a nacionalidade secundária, derivada por naturalização, que vai se dar através da vontade de um estrangeiro que tem a vontade de adquirir a nacionalidade brasileira, tá, pessoal? Então, basicamente, para a introdução, era isso aí, tá? Nacionalidade, aí a gente se divide ela em duas, né? Primária, secundária, originária, derivada, natural ou por naturalização, né? Cada uma de um lado.
né? A nacionalidade primária se dá através, né, o vínculo através do nascimento, e esse aqui, a derivada secundária é através da vontade, né, através da naturalização, tá? Então aqui temos essas divisões, né? E aqui a gente vai ter na primária, na nacionalidade primária, o brasileiro nato, e na nacionalidade secundária a gente vai ter o brasileiro naturalizado, tá, pessoal? Então, a gente dividindo isso aí para ficar mais fácil da gente ter este entendimento, tá? Beleza? Beleza, então. Vamos dando sequência aqui, então. Em relação, pessoal, ao que a gente tem aqui sobre o brasileiro nato, né? Quais são as regras de atribuições da nacionalidade para o brasileiro nato, né? Aí, quando a gente fala em brasileiro nato, aquele que adquire a nacionalidade em virtude do nascimento, são considerado pela Constituição Federal 2 critérios para dar a nacionalidade brasileira a essa pessoa que nasceu, tá? Ou seja, o critério do jus soli, tá? E do jus sanguinis, ou seja, o solo, a terra, o lugar onde a pessoa nasceu, tá? E o jus sanguíneo, o sangue, o critério sanguíneo. Então, a Constituição usa esses 2 critérios. O preponderante, o principal, é o solo, não é o sangue, tá? É a terra onde nasceu, ou seja, Brasil. Se nasceu no Brasil, vai ser brasileiro, tá? Essa é a regra, tá? Depois o Brasil usa o critério do sangue também, excepcionalmente, né? O sangue dos pais brasileiros. Aí a gente vai ver que se nasceu fora do Brasil, em regra é brasileiro também, porque é de pais brasileiros. Mas a regra preponderante na Constituição brasileira é o critério do ius soli, ou seja, nasceu no Brasil, brasileiro. Nasceu no território, no solo brasileiro, é brasileiro. Então, a Constituição usa para definir, né, a nacionalidade brasileira de brasileiro nato, tá? Aquele que adquire a nacionalidade através do seu nascimento, ela adquire, para dizer se é brasileiro nato, 2 critérios, ius soli e ius sanguinis. Qual que é o preponderante, pessoal? Não é o critério do sangue. O preponderante é o critério do solo. Nasceu no solo brasileiro, no Brasil é brasileiro, tá? Beleza, pessoal? Mas vai se usar os 2 critérios, como a gente está vendo aqui, ó. Aqui eu trouxe para vocês aí o inciso 1º do artigo 12, que começa trazendo o brasileiro nato. Depois, mais à frente, traz as hipóteses de brasileiro naturalizado, tá? Então, primeiro começa trabalhando o brasileiro nato, né? Aquele que vai ser brasileiro em virtude de ter nascido no território brasileiro ou de ter nascido de pais brasileiros, tá? Beleza. A Constituição aí, coloquei o texto para vocês ali, né? Nos diz o quê? Que os nascidos na República Federativa do Brasil, ou seja, primeiro critério, nasceu no Brasil, e o soli, nasceu no solo brasileiro, na terra brasileira, vai ser considerado brasileiro, tá? Então, os nascidos no Brasil, na terra, no solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes, os pais, não estejam a serviço do seu país. Então, o que a Constituição está dizendo? Olha, nasceu no Brasil, no solo brasileiro, e o solis, ou seja, no solo brasileiro, é brasileiro, tá? Ainda que os pais sejam estrangeiros. A regra é essa, tá? Excepcionalmente, a Constituição diz, olha, bom, só não vai ser brasileiro, né, se nasceu aqui, e mesmo que os pais sejam estrangeiros, só se os pais estão a serviço do seu país. Aí eu vou respeitar. Como os pais estão a serviço do seu país, aqui no Brasil, eu vou respeitar, não vou considerar brasileiro, vai ser provavelmente ser nacional lá do país deles, tá? Só nesse caso, mas em regra, nasceu no Brasil, mesmo que de pais estrangeiros, vai ser brasileiro, tá? Beleza? Aí, a linha B fala que os nascidos no estrangeiro, lá fora, de pai ou mãe brasileiro. Ou seja, aqui o critério já é o critério sanguíneo, já é o ius sanguinis. O critério aqui é o sangue, ou seja, filho de pai ou mãe brasileiro. Nasceu fora, nasceu em outro país que não o Brasil, não nasceu no nosso solo, mas é de pai ou mãe brasileiro, tem o sangue brasileiro, tá? Desde que qualquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Então, nasceu no estrangeiro,
de pai ou mãe brasileira, e um deles está a serviço do Brasil lá no estrangeiro, vai ser brasileiro. É o que basta, tá, pessoal? A linha C traz praticamente a mesma regra, só que nesse caso, os pais, ou pai ou mãe, não estão a serviço do Brasil lá fora. Olhem só, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira, regra 1, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Ou seja, aqui é aquele caso que os pais moram no estrangeiro, né? Pais brasileiros, né? Ou mãe, pode ser, ou, né, pessoal? É um ou os dois, ou um ou outro, tá? Moram fora, foram embora do Brasil, moram fora, tá? Não estão a serviço do Brasil, não são servidores públicos, empregados públicos brasileiros, não estão a serviço do Brasil, da República Federativa do Brasil, tá? Estão lá porque foram embora, se mudaram do Brasil, estão passeando, né? E aí a criança vem a nascer lá, tá? Para que essa criança seja brasileira, os pais têm que levar ela e registrar ela numa repartição brasileira lá, né? No consulado, aí ela vai ser brasileira, tá? Ou, se não fizer isso, quando essa criança, ele ou ela, adquirir a maioridade, vier residir no Brasil, adquirir a maioridade e optar pela nacionalidade brasileira, tá? Mas por que tem que esperar adquirir a maioridade? Para que ela possa escolher de fato se ela quer ser brasileira ou não, tá, pessoal? Mas ela precisa vir residir no Brasil, tá? E depois de atingida a maioridade, optar pela nacionalidade brasileira. Nesse caso, vai ser brasileiro também, tá? Beleza? Tranquilo aqui? Beleza, pessoal. Eu trouxe para vocês um esqueminha, né? Esquematizando esses critérios aí, esses pontos, né? Para que vocês consigam visualizar de forma mais facilitada, tá? Então, eu coloquei aqui, vocês podem ver que tem a hipótese número 1, né? Ali, ó. Depois a hipótese 2, depois a hipótese 3. A 2 e a 3 é quando nasce no estrangeiro, nasce fora do Brasil. Como nasceu fora do Brasil, não nasceu no solo brasileiro. Então, eu vou usar o critério sanguíneo, filho de pai ou mãe brasileiro, tá? O critério 1 é o solo, ou seja, nasceu no Brasil. Tá? Aí, em regra, vai ser brasileiro. Tá? Olha o que diz ali, ó. Nascido no. Vocês viram que eu botei um solo ali para vocês? Né, uma terra ali, significando o solo. Tá? Ius soli, o critério do solo que o Brasil usou, o ius soli. Tá? Nasceu na terra, no chão brasileiro. Tá? Olha o que diz ali. Nascidos no Brasil, mesmo que de pais estrangeiros, tá? Vai ser brasileiro. Nasceu no Brasil, né? Mesmo que seja de pais estrangeiros, é brasileiro, tá? Essa é a regra. Tem exceção? Tem. Não vai ser brasileiro, excepcionalmente, se nasceu no Brasil de pais estrangeiros e os dois pais, estejam a serviço do seu país. A Constituição, pessoal, ela nos fala ou seja, diz que os dois pais têm que estar a serviço do país estrangeiro. Tá? Então, aqui, não entrando na polêmica, né, mas a Constituição, vamos pelo texto da Constituição Federal. Tá? Então, se os dois pais estiverem a serviço do país deles aqui no Brasil e a criança nasceu aqui, excepcionalmente não vai ser brasileiro, né? Não vai receber a nacionalidade brasileira. Mas isso é uma exceção. Por quê? Porque se nasceu no Brasil, mesmo que seja de pais estrangeiros, vai ser brasileiro. Tá? O pai está aí, o pai, a mãe estão a passeio, vieram passear, ou estão morando no Brasil, não tem vínculo nenhum com o seu país, não estão a serviço do seu país, aí a criança vai ser brasileira, mesmo que de pais estrangeiros. Por quê? Porque nasceu no Brasil. Aqui não me interessa se ele vai ser do argentino, o alemão, o italiano, né? Se vai ter a nacionalidade dos pais ou não. Eu só quero saber se, segundo a Constituição Federal, vai ter a nacionalidade brasileira, tá? E aí você já sabe que nasceu no Brasil, qual é o critério? Ius soli, nasceu no solo, no chão brasileiro, é brasileiro, ainda que de pais estrangeiros. Qual é a exceção? Só não vai ser brasileiro se os pais estrangeiros, os dois estiverem a serviço do seu país. É o que a Constituição fala.
Ah, e se um estiver a serviço do país e o outro não é servidor público, o outro está só acompanhando, né? No caso, o pai é um militar americano que está no Brasil aqui, num consulado americano aí, ou é um diplomata americano. E a mãe é americana, mas não está a serviço dos Estados Unidos. Aí ganhou o neném no Brasil. Nesse caso, pessoal, a Constituição, como ela traz que os dois devem estar a serviço do seu país, nesse caso a criança vai ser considerada aí brasileira, porque só um deles está a serviço do seu país, né? Então tem uma polêmica aí, mas eu creio que eles não vão adentrar nisso, né? Por quê? Porque o texto da Constituição é claro. O texto traz estes, ou seja, os dois devem estar a serviço do seu país, tá? Então, mas eu creio que vai cair aí o texto da Constituição, ou eles podem trazer um caso para vocês, trazendo um exemplo de que os dois estavam a serviço dos Estados Unidos, e aí perguntando para você se a criança, mesmo tendo nascido no Brasil, vai ser brasileira. Nesse caso, não. Por quê? Porque mesmo que nascido no Brasil, os pais estrangeiros estavam a serviço do seu país, tá? Tranquilo? Mas se os pais estrangeiros, né, estão no Brasil a passeio, a criança vai ser brasileira, tá? Porque não estão a serviço do seu país. Tranquilo, pessoal? Então, nascidos no Brasil, em regra, brasileiro, tá? Pelo critério ius soli, ou seja, pelo critério do chão, do solo. Nasceu na terra, no chão, brasileiro, tá? Beleza? Próximas duas situações, nascidos no estrangeiro, tá? Primeira situação, nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, em que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Olha só, aqui o Brasil muda a regra. O que o Brasil diz? É semelhante com a primeira regra. Ó. O Brasil respeita que se a criança nasceu no Brasil, mas os pais estão a serviço do seu país, o Brasil respeita e não dá a nacionalidade para essa criança, né? Para a nacionalidade brasileira. Porque respeita a nacionalidade do país daquela pessoa, daqueles pais. E aqui a regra é semelhante. Se nasceu lá fora, lá no estrangeiro, lá nos Estados Unidos, né? E o pai ou a mãe brasileira estão a serviço do Brasil, a criança é brasileira, tá, pessoal? Não precisa cumprir nenhum outro requisito, tá? Então vamos supor que existe um policial federal brasileiro, passou no concurso, vocês passaram no concurso aí para policial federal, né? Foram trabalhar lá como adido da Polícia Federal lá nos Estados Unidos. Tá? E aí a esposa brasileira foi com vocês também. Tá? Nesse caso, aí a esposa acabou, a pessoa ficou grávida ali e tal, e a criança nasceu. Né? O pai é brasileiro, está a serviço do Brasil. A criança, mesmo que tenha nascido nos Estados Unidos, para a Constituição Federal Brasileira é brasileiro nato. Por quê? Porque o pai está a serviço do Brasil lá fora, tá? Beleza? A mãe não precisava também ser brasileira, a mãe poderia ser de qualquer outra nacionalidade. Por quê? Porque a Constituição fala, ó, nascido no estrangeiro, nos Estados Unidos, de pai ou mãe brasileira. Ela não diz que tem que ser de pai e mãe brasileira. Ela diz que tem que ser de pai ou mãe brasileira. Tá? Então, bastou. O pai é brasileiro, está a serviço do Brasil lá nos Estados Unidos. Bom, então, se tiver um filho lá, este filho vai ser brasileiro. Aí você pode me perguntar, tá, mas vai ser americano, pessoal? Não sei. Tá? A gente não conhece a regra dos Estados Unidos. Né? O que importa para nós, para acertar na prova, que eles vão perguntar para vocês, é se vai ser brasileiro. Tá? Vai ser brasileiro nato. Por quê? Porque a Constituição fala isso. Tá? A Constituição nos diz, olha, nasceu fora, mas o pai ou a mãe está a serviço do Brasil, brasileiro nato. Tá? Beleza. A outra situação, a situação 3, né, se divide em duas partes, ó, nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. Só que esse pai ou mãe brasileira estão no estrangeiro e não estão a serviço do Brasil. Bom, aí a regra é outra. Tá? O que eles vão ter que fazer para que essa criança seja brasileiro nato? Tá? Olhem só, o pai e a mãe foram morar nos Estados Unidos. Trabalham lá, mas não a serviço do Brasil. Trabalham lá na iniciativa privada. Tá? Então, pai e a mãe brasileiro trabalham, ou brasileiro, né? Pai ou mãe, né? Trabalham nos Estados Unidos. E a criança nasceu nos Estados Unidos. E aí, como que eu faço para essa criança ser considerada brasileiro nato segundo a nossa Constituição Federal? Bom, os pais precisam. Situação 1.
registrar ela lá numa repartição brasileira, no consulado brasileiro. Beleza, registrou no consulado brasileiro lá nos Estados Unidos? Sim. Bom, na repartição competente brasileira lá nos Estados Unidos? Sim. Bom, então ela é considerada para fins da Constituição brasileira, brasileiro nato. Tá, beleza. Não registramos a criança, né? Deixamos passar e aí ficou assim. Bom, então, não tem mais o que fazer? Tem. Tá? Tem ainda uma oportunidade, uma chance para essa criança se tornar brasileiro nato. Qual é? Aí depende da criança, não depende mais dos pais, tá? A Constituição fala que se ela, a criança, a pessoa, né, vir agora já pessoa, né, vir residir no Brasil, vir morar no Brasil, precisa vir morar no Brasil, tá? Em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade e requerer a nacionalidade brasileira, tá? Então, ela vem e requer a nacionalidade brasileira depois de atingida a maioridade. Aqui eu preciso de 3 critérios. Tá? Primeiro, vir para o Brasil, residir no Brasil. Segundo, atingir a maioridade. E terceiro, requerer a nacionalidade brasileira. Aí, essa criança, à época, agora já adulto, maior, né, requerendo a nacionalidade brasileira, vai ser considerada brasileiro nato. Por quê? Porque é filho de pai ou mãe brasileira. Tá, pessoal? Tranquilo? Então, passamos aí, de forma esquematizada, nas 3 situações de brasileiro nato, que na realidade são 4 situações, porque o último inciso se divide em 2, tá? Nasci no Brasil, sou brasileiro. Nasci no Brasil, mas de pais estrangeiros, não interessa, brasileiro. Nasci no Brasil de pais estrangeiros e eles estão a serviço do país deles. Bom, então, nesse caso, excepcionalmente, não vai ser considerado brasileiro. Beleza. Nasci no estrangeiro, nasci na Argentina, mas o meu pai ou a minha mãe estavam a serviço do Brasil. Nesse caso, brasileiro. Nasci na Argentina, meu pai estava a passeio lá, ou estava morando lá, trabalhando numa empresa privada. O que eu posso fazer? Primeiro, situação 1, os pais podem registrar na repartição brasileira competente e essa criança vai ser considerada brasileiro nato. Não fizeram isso? Bom, agora depende da criança que vai ser adulto, né? Depende dela vir residir no Brasil, depois de atingida a maioridade, requerer a qualquer tempo a nacionalidade brasileira. Tá, pessoal? Tranquilo? Beleza. Agora, né, no nosso quadro aqui, desenhando, né? Eu vou desenhar para vocês, tentar facilitar para vocês essas hipóteses de nacionalidade de brasileiro nato, de adquirir a nacionalidade, né, primária, ou seja, hipótese em que eu serei brasileiro nato, que a gente já falou, já trabalhou, eu vou meio que desenhar aqui para vocês, né? Na realidade, coloquei em forma de desenho aqui, de forma ilustrada, para facilitar a vida de vocês, para facilitar o entendimento, para que vocês não caiam em pega-ratão, tá? Na prova. Porque a prova ela vai tentar misturar. Ela vai tentar dizer para vocês que o fulano nasceu na Argentina, tá? Que a mãe era portuguesa, o pai era brasileiro e que estavam a serviço do Brasil, o pai, tá? Mas aí vai dizer para vocês, é argentino, é português, é brasileiro. Pessoal, a gente só quer saber a regra do Brasil, tá? A gente não quer saber se vai ser português, se vai ser argentino, tá? A gente quer saber a regra do Brasil. E a questão vai tentar fazer confundir vocês com os países, tá? Mas vocês têm que se ater para o texto da Constituição Federal. É brasileiro nato ou não, tá? Beleza. Então, a primeira situação aqui, olha só, em que a criança, né, em que a pessoa vai ser considerada brasileiro nato, ou seja, nascido no Brasil, nasceu no Brasil, qual o critério? Ius soli, o critério do solo, do chão, da terra brasileira, nasceu no Brasil, tá? Beleza. Ainda que de pais estrangeiros, tá? Desde que não estejam a serviço do Brasil. Aí eu botei um exemplo para vocês aqui, né? Aí os pais estrangeiros, mas eles estão fazendo um tour pelo Brasil, estão a passeio, estão visitando aí o Rio de Janeiro, tá? E aí, nesse caso, como eles estão a passeio, né? A criança é brasileira. Por quê? Porque os pais estrangeiros, ó, não estão a serviço do seu país.
tá? E é claro, né, pessoal, nasceu no Brasil, pais brasileiro, brasileiro, né? Mas o que, que eles vão perguntar para vocês? É claro que eles vão perguntar para vocês quando os pais são estrangeiros. Aí você só tem que separar. Pais estrangeiros, bom, está a serviço do seu país? Não, não está. Bom, então é brasileiro. Estão a serviço do seu país, os pais estrangeiros. Bom, então não é brasileiro. É só isso. Tá? Nessa situação primeira aqui, eu trouxe para vocês a regra, tá? Que são pais, criança, os pais, e os pais são até estrangeiros, mas estão a passeio no Brasil, estão conhecendo o Rio de Janeiro. Nesse caso, a criança nasceu aqui, ela é considerada brasileira. Por quê? Porque os pais não estão a serviço do seu país, tá? Vamos supor aqui que os pais sejam uruguaios, tá? Mas vieram passear no Brasil, conhecer o Rio de Janeiro. Nesse caso, a criança nasceu no Rio de Janeiro, nasceu no solo brasileiro. A criança é brasileira nato, tá? Beleza, então. Próxima situação aqui, o mesmo exemplo, só que o contrário, né? Agora eu trouxe para vocês que a criança uruguaia, né, nasce no Brasil e os pais aí estão a serviço dos Estados Unidos, tá? Eles são aí, trabalham para os Estados Unidos, tá? Tranquilo? Então, o que que acontece? Não, exemplo aqui, né? Eles são, vamos dizer, são americanos, tá? Os uruguaios eram do outro exemplo. São americanos, estão no Brasil, no Rio de Janeiro, tá? E aí o pai é militar e a mãe é diplomata, tá? E estão a serviço dos Estados Unidos, tá? Do país deles, tá? E aí a criança nasce no Rio de Janeiro. Essa criança nasceu no solo brasileiro? Sim. Pais estrangeiros? Sim. Os pais estrangeiros estão a serviço do seu país? Sim. Então essa criança não é considerada brasileiro nato, tá? Ela não é brasileira. Tá? E você me perguntar, é americana? Não sei, tá? Porque a gente não sabe a regra dos americanos, da Constituição americana. Acho que é americano, mas isso aí a gente não precisa saber, tá, pessoal? A prova não vai perguntar para nós se ela é americana, se ela é uruguaia, se ela é argentina. Vai perguntar se ela é brasileira. E brasileiro nato, se é brasileiro nato. Nesse caso, não, porque mesmo nascendo no solo brasileiro, no Rio de Janeiro, de pais estrangeiros, mas esses pais estrangeiros estão a serviço do seu país, no caso, os Estados Unidos. Então, o Brasil respeita isso, né? E como estão a serviço dos Estados Unidos, é como se fosse um pedaço dos Estados Unidos ali onde eles estão. Então, a criança não vai ser considerada brasileira, tá? Então, a prova pode trazer isso para vocês, tá, pessoal? Então, muito cuidado aí, tá? A prova vai trazer esse exemplo para vocês. Ah, estão no. O pai e a mãe estão nos Estados, no Rio de Janeiro. A mãe ganhou o nenê, só que o pai e a mãe estão a serviço do seu país, no caso, os Estados Unidos. A criança é brasileira por ter nascido no solo brasileiro? Não, ela não é brasileira. Ela é considerada não brasileira. Tá? Se vai ser americana ou não, aí depende da regra deles. Tá? Beleza, pessoal? Então finaliza esse ponto aqui, esse primeiro ponto. Tá? No próximo bloco, a gente vai ainda seguindo, evoluindo, desenhando para vocês os outros incisos, tá? E depois entramos na nacionalidade secundária, derivada, por naturalização. Vamos ver os casos em que o estrangeiro, por vontade, se torna brasileiro naturalizado. Tá, pessoal? Beleza? Beleza? Até o próximo bloco e bons estudos.